Que a graça e a paz de Cristo continue reinando neste lugar, amém? Que bom que você veio esta manhã para prestar ao Senhor este culto que somente a Ele é devido. E hoje, primeiro domingo do mês de maio, nós estamos dando início ao mês da família. Esse mês nós vamos ouvir muitas mensagens voltadas para a família. E é muito importante que você faça um propósito, um compromisso de estar aqui em todos os cultos com a família. Porque certamente Deus, Ele há de ministrar ao teu coração, há de liberar uma palavra nova para você, para que você possa experimentar a cada dia o melhor do Senhor. Aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 30 até o verso 34. Atos, capítulo 16, de 30 ao 34. Atos 16, a partir do verso 30 até o verso 34, a palavra do nosso Deus nos diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Esse texto ele é muito interessante e nós vamos entender ele de uma maneira assim muito profunda nesta manhã, porque Deus ele quer ministrar a sua família nesta manhã, não somente a você em particular, mas a toda a sua casa, a sua família. Paulo e Silas, eles curaram ou libertaram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E esta moça, ela era de alguns homens que, com essas adivinhações, esses homens estavam ganhando dinheiro em cima dela. E quando Paulo e Silas libertaram essa moça desse espírito demoníaco de adivinhação, a fonte do lucro deles foi dissipada, porque ela já não adivinhava mais. Isso trouxe uma grande fúria para esses homens, que automaticamente incentivaram as autoridades a pegar Paulo e Silas e a surrá-los em praça pública, humilhando-os, ferindo as suas costas, e depois deu ordem para colocá-los na prisão, e lá na prisão eles pudessem, além de estarem atrás das grades, estarem também acorrentados. Diz o texto que por volta da meia-noite, depois desse acontecimento, Paulo e Silas estavam na prisão, orando e louvando a Deus, amém ou não? Aí eu te pergunto o seguinte: quando você enfrenta um momento difícil, passa por uma prova, por uma luta, você reclama ou você ora e louva a Deus? Imagina esses homens. Injustamente apanharam, foram humilhados publicamente, estavam agora na prisão acorrentados, sem dever nada, com as costas todas feridas por causa dos açoites, e eles estavam louvando, estavam orando. Por eles fazerem isso e não reclamarem, o Senhor, ou da parte do Senhor, veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão. E diz que
as celas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro que estava dormindo, ele desperta. E quando ele acorda, ele percebe que a cela estava aberta. Então ele pensa, os presos fugiram. Então, como ele responderia pela guarda dos presos com a própria vida, ele entendeu, eles vão me matar, porque eu deixei os presos fugir. Ele puxa a espada e ele vai se matar, tirar a própria vida. Então Paulo e Silas gritam lá de dentro e diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ele todo trêmulo, ele pede luz, acende uma luz aí, e quando acendem a luz, ele se certifica, todos os presos ainda estavam ali. Então, todo trêmulo, ele se ajoelha aos pés de Paulo e Silas, e aí ele faz essa pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta vem no verso 31. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua família. O tema da mensagem nesta manhã é: Deus tem promessa para a sua família, amém ou não? Deus tem promessa para a sua casa. Deus tem promessa para o seu lar. Deus tem promessa para mim e para a sua vida. E aí eu quero te levar a um texto, quero que você deixe esse marcado, mas eu quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, o que essa mulher tem que fazer? Não deixar o marido. Não larga ele, não abandona ele não, é isso que a Bíblia está dizendo. Verso 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Mas se o descrente, presta atenção nisso, se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Amém? Você está entendendo esse texto? Vou explicar esse texto rapidinho para a gente voltar para o texto original. Duas pessoas não crentes se casam. Uma delas se converte, entrega a vida a Jesus. Pode ser o marido ou pode ser a esposa. Se esse marido ou se essa esposa que continua descrente, que não se converteu, quiser continuar com você, você sendo crente, não larga ele, não se separa. Porque a mulher crente ou o marido crente santifica o descrente. Ele vai se converter, é uma promessa, amém ou não? Mas se ele ficar furioso, porque você agora é cristã, é serva do Senhor, ou servo do Senhor, e ele que quiser se separar de você por causa disso, deixa ele ir. Não faz força para ele ficar, não. Porque a sua vida vai ser um tormento para o resto da vida. E Deus não te chamou para viver em tormento, mas em paz. Amém ou não? É por isso que Deus não aprova o casamento com jugo desigual. Eu estou falando de duas pessoas que não eram cristãs e uma se converteu na caminhada. Não entra num casamento achando que o outro vai se converter. É mais fácil você se desviar do que o outro se converter. É muito mais fácil. Então não interprete de maneira errada a palavra. O que eu quero dizer nesta manhã, através daquilo que Deus colocou no meu coração, é que a minha e a sua família, ou todas as famílias, estão debaixo de promessa. E a promessa de Deus é salvar toda a casa, amém ou não? É promessa. Deus não quer salvar só você. Quando você pega aquele tempo do dilúvio,
Quem é que estava dentro da arca? Noé e a família, filho. Só que quando Deus olha para a terra, ele vê Noé justo. Não diz que vê a mulher dele, os filhos dele e as noras dele. Só ele. Mas Deus salvou toda a casa, toda a família. Amém? Esse é o plano. Esta é a promessa. Então fica firme aí, irmã. Fica firme, irmão. A sua esposa, o seu esposo. É só uma questão de tempo, eles vão se converter, eles vão se render diante do Senhor. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Agora, se nós estamos debaixo de promessa, por que muitas vezes não vemos as promessas se cumprindo em nós? Então a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: porque o tempo é de Deus e não nosso. Fala para o irmão do lado aí, o tempo é de Deus. O profeta Isaías, Deus falando através dele, no capítulo 55, verso 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então vamos entender isso. O tempo é de Deus, o tempo não é meu e não é seu. Existe uma promessa e ela vai se cumprir, mas vai se cumprir no tempo do Senhor. Por isso eu digo para você, filho, Deus é aquele que realmente quer que você se posicione como salmista. Quando ele diz no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência. Você tem orado pela salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos. Espere com paciência, porque o Senhor já ouviu o seu clamor e no tempo certo ele se inclina e você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na sua casa. O que você precisa realmente é continuar entendendo que o tempo é de Deus e que a sua família está debaixo de promessa. Interessante que alguns aqui, talvez até algumas irmãs, já podem testemunhar do tempo que esperou e alcançou. Amém ou não? Tem irmã aqui assim? Que orou pela conversão do marido por alguns anos e viu realmente essa transformação, essa mudança de vida. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão aí para mim. Ó, temos algumas. É isso, filho. Agora, você que ainda ora, você que ainda clama, espera. O tempo é do Senhor. Ele vai, ela vai, eles vão se converter. Sabe por quê? Porque tem promessa de Deus nesse negócio. E quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Segundo lugar, se nós estamos debaixo de promessas, e eu creio nisso, porque quem prometeu é fiel para cumprir, porque muitas vezes não vemos essas promessas se cumprindo em nós? Primeiro, porque o tempo é de Deus e não nosso. E segundo, porque as nossas atitudes retardam a promessa. E aí Deus quer falar muito sério com você nesta manhã. Muitas vezes as nossas atitudes retardam a promessa. Deus prometeu, a promessa vai se cumprir porque Ele é fiel, mas infelizmente muitos têm retardado a promessa do Senhor. Vamos entender uma questão aqui. Um dos textos que se encaixa bem com isso está em Êxodo, capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 8.
Êxodo capítulo 8, versículos de 8 a 10. O que nós encontramos aqui? Antes de ler, eu quero dizer para você. Nós sabemos que Deus enviou pragas sobre o Egito. E ele sempre fez separação entre o povo dele e os egípcios. E aqui, nesse texto, está registrado a praga das rãs. E diz o texto que a praga das rãs tomou conta de todo o Egito. Subiu nas camas, subiu nos fornos, entrou nas panelas. Tinha rã para tudo quanto é lado. E aí Faraó manda chamar Moisés. E aí ele fala assim: eu vou deixar o povo sair, mas pede ao seu Deus para tirar essas rãs daqui. E aí Moisés faz a seguinte pergunta a Faraó: quando é que você quer que eu ore a Deus para que tire as rãs? Qual é a resposta de Faraó? Amanhã. Imagina só, filho, se coloca na posição. Você vai deitar um monte de rã na sua cama. Você vai abrir a panela para comer, rã por cima do fogão, por cima das panelas. Está uma praga. Aí você fala assim: amanhã você ora por mim? Você falaria assim como o Faraó ou pediria para ele orar imediatamente? Imediatamente, amém ou não? Sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com esse texto? Que muitas vezes é exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. Quando é que você quer que eu salve o seu esposo? Quando é que você quer que eu salve a sua esposa? Quando é que você quer que eu salve os seus pais, os seus filhos? Quando é que você quer? E muitas vezes com a nossa atitude nós estamos dizendo amanhã. Como assim, pastor? De que maneira? Com a nossa atitude, muitas vezes nós estamos dizendo para o Senhor salvar amanhã. Sabe o que é triste ouvir de um pai que ainda não é cristão, que ainda não se converteu? É um pai dizer assim: ser crente como meu filho, eu prefiro não ser. Desobediente, rebelde. Ouço e vejo ele ouvindo músicas mundanas o dia todo. Ser crente como meu filho? Com essa atitude, é como se você estivesse dizendo: Senhor, amanhã você salva o meu pai. Amanhã você salva a minha mãe. Amanhã você salva o meu esposo, a minha esposa. É triste um esposo ou uma esposa descrente falando assim: ser crente como a minha mulher, eu prefiro não ser. Porque ela só vive falando mal da igreja, mal dos irmãos, mal do pastor. Como que eu posso ser crente? Como que eu posso me converter? Se essa mulher chega em casa e fala mal do lugar onde ela está e que ela quer que eu esteja lá com ela. Com essa atitude, é como se essa mulher ou esse marido estivesse dizendo: salva amanhã o meu esposo e a minha esposa. Uma das coisas que a gente precisa entender, e é o que Salomão diz em Provérbios 14:1, é que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola é aquela que derruba com as próprias mãos, destrói, desmorona tudo. Tem muita gente que sabe que a sua atitude tem atrapalhado a conversão do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, mas não quer deixar e não quer mudar de atitude. Eu gostaria que você começasse a pensar nesta manhã. Como está o seu comportamento? Cristo está sendo visto através da sua vida?
A glória do Senhor tem se manifestado através de você ao ponto do seu ente querido, de alguém que você ama, que você quer ver salvo. Ele tem visto o quanto você é apaixonado, é apaixonada pelo Senhor, o quanto ele tem visto a transformação que Jesus fez na sua vida a partir do momento em que você se converteu. Porque se ele começar a ver isso, o que nós lemos em 1 Coríntios vai se cumprir, porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente, e vice-versa. É uma promessa de Deus, e muitas vezes nós estamos retardando esta promessa, porque estamos nos comportando de uma maneira errada. Uma das coisas que eu entendo é que muitos ainda cristãos têm guardado em si, ou têm abrigado em si, pecadinhos de estimação, filho. O que é um pecadinho de estimação? É aquele bichinho que você gosta, que você está sempre ali fazendo um carinho nele, está sempre massageando o seu ego, e que você sabe que é errado, mas não quer largar esse negócio. É aquela mentirinha. É aquela cervejinha. É aquela musiquinha que não exalta e não glorifica o nome do Senhor. É aquela língua solta, maledicente, que está a todo momento falando o que não deve, e que as pessoas que não conhecem a Cristo estão te observando, nos observando. E aí fala, eu estava pronto para entregar minha vida a Jesus, mas com o comportamento da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais, dos meus filhos, não dá para me converter, não tem como. Porque diz realmente amar o Senhor, diz servir ao Senhor, mas olha o comportamento, olha o que ainda faz. Aquela fezinha escondida, jogando ainda, gastando o dinheiro naquilo que não é pão, querendo enriquecer a qualquer custo, através de jogos do azar. E o descrente está observando, está vendo tudo isso, filho. O linguajar, o palavreado sujo, língua torpe. Como pode alguém se dizer ser cristão com esse tipo de linguajar, com essa maneira de falar? Então, muitas vezes não estamos vendo a promessa se cumprir, porque a nossa atitude tem retardado a promessa. Ela vai se cumprir porque quem prometeu é fiel, mas muitas vezes nós estamos atrasando isso com o nosso comportamento. São os pecadinhos de estimação que a gente precisa eliminar da nossa vida. Se você quer ver a obra da salvação em sua casa, confesse e deixe os seus pecados imediatamente. Abandona tudo isso, joga isso fora. Comece a permitir que a sua família, os seus entes queridos possam ver Cristo em você. Amém, filho? Eu quero concluir dizendo o seguinte: a sua família está debaixo de promessa. A sua família, ela está debaixo de promessa. Espere com paciência e procure ver se a sua atitude está retardando o cumprimento da promessa. E aí, certamente, você verá a obra de Deus se cumprindo na sua vida. E você vai poder falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Essa é a primeira mensagem do mês da família. Muitas outras Deus vai estar ministrando ao nosso coração durante esse mês. Mas aprove a Deus trazer essa palavra nesta manhã,
Faz um compromisso diante do Senhor, de ajustar a sua vida, de eliminar da sua vida qualquer possibilidade de retardar a promessa. Eu quero desafiar a sua vida nesta manhã a se consagrar diante do Senhor. E comece a pedir aí: Senhor, eu vou me consagrar a partir de agora. Eu vou chegar lá em casa e vou tirar tudo aquilo que tem escandalizado. As músicas mundanas, as bebidas alcoólicas, os cartões de jogos. Vou mudar a minha maneira de conversar, de me reportar. Vou vigiar nas minhas palavras. Eu vou fazer isso, Pai, porque esse mês de maio eu quero ver a Tua promessa se cumprindo na minha casa. Este mês de maio, Pai, eu quero ver o meu marido rendido aos Teus pés. Este mês de maio, Pai, eu quero ver a minha esposa rendida aos Teus pés. Este mês de maio eu quero ver os meus filhos rendidos aos Teus pés. Este mês de maio eu quero ver os meus pais rendidos aos Teus pés. Eu vou me consagrar, Pai, e vou entender que o tempo é do Senhor, e eu vou esperar com paciência no Senhor, mas eu sei que a minha família está debaixo de promessas. Você quer isso, filho? Faz um concerto com o Senhor agora. Comece a dizer para Deus, a confessar ao Senhor o seu pecado. Você e Ele, é você e Ele. Fala: Pai, me perdoa. Estou abrindo mão, estou eliminando da minha vida todo pecadinho de estimação. Eu não quero que isso mais faça parte da minha vida. Eu me consagro ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Tudo o que queremos é que o Teu Espírito Santo, Ele nos ajude a nos consagrarmos mais e mais ao Senhor. Queremos ver a nossa casa rendida completamente aos Teus pés, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queremos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cumpra as Tuas promessas, Pai, na família dos Teus filhos e filhas. Que eles esperem com paciência e que este mês seja um mês de testemunho. Que possamos ouvir aqui, ó Deus, esposas, esposos, pais, filhos, testemunhando. Eu orei, pastor, naquele primeiro domingo pela manhã, eu me consagrei e hoje a minha casa está rendida aos pés do Senhor. Faz a obra, Pai, faz a obra. Salve as nossas famílias. Clamamos por famílias restauradas, famílias curadas, famílias libertas, famílias salvas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Traz fé ao coração do Teu povo, para não duvidar, mas para entender, ó Pai, que o prazer do Senhor é abençoar, é cumprir as Tuas promessas em nós. Nós oramos por aqueles que têm orado com fé nesta manhã e que têm confiado de que este é o mês da vitória na casa de cada um deles. É a nossa oração que dirigimos ao Senhor crendo na vitória, e aonde também consagramos os elementos que estão sobre esta mesa ao Senhor. Quando os Teus filhos e filhas receberem o pão e o cálice, que uma unção do Senhor seja liberada sobre nós, que possamos mais uma vez entender o sacrifício de Cristo por cada um de nós, e que a nossa família possa estar também compreendendo isso. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar os diáconos, vão estar nos auxiliando aqui agora.
Esse momento da celebração da ceia é um momento muito importante na vida da igreja. É um momento de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, quando ceamos, nós entendemos o que Cristo fez por nós, e a nossa esperança é que Ele vai voltar para nos buscar. E Ele mesmo diz que um dia estaremos com Ele ceando, participando de uma mesa como esta. E como nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor, em breve estaremos ceando com o Senhor. Amém ou não? Você crê nisso? Há expectativa em você em relação a isso? Amém? Só que enquanto Ele não volta, tem vidas para serem alcançadas, lá na sua casa, na sua família, aqui nesta cidade. Famílias inteiras precisam ter um encontro com o Senhor. Famílias inteiras. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? Que, igreja? Hein? Ah, tá. E coma do pão e beba do cálice. Ah, então é examinar e comer e beber? Sim. Ah, eu examinei e identifiquei que eu briguei com a minha esposa, com meu esposo, eu desobedeci o papai e a mamãe, então eu não posso cear. Quem disse isso? Faz um concerto com Deus, ajusta. Porque pensando desse lado, nenhum de nós poderíamos cear esta manhã. Nenhum de nós. Porque até participar da ceia é pela graça. É favor imerecido. Só que qual é a ideia de Deus? É que você seja constrangido pela graça. E ajuste aquilo que está fora do lugar. Quem não deve cear hoje é aquele que ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, ou aqueles que ainda estão no processo de serem recebidos como membros da igreja. Esses precisam esperar um pouco mais. Mas você que já entregou seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus, já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você deve fazer o autoexame, fazer um concerto com o Senhor, e deve comer do pão e beber do cálice. Amém? Todos aqueles que estarão ceando nesta manhã, quando os diáconos saírem daqui, você vai ficar em pé no seu lugar. Quando você receber os 2 elementos, você se assenta novamente e continue em oração, em adoração, louvando. Continue olhando para dentro de você mesmo e entendendo o que Cristo fez para te salvar. E depois, todos em pé, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Amém? Vamos então proceder assim. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e canto louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a
a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
todos a ficarem em pé. Toda a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Só quero te ver, Jesus. 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 Te louvamos, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome neste lugar. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos amou até o fim. Obrigado, meu Jesus. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente alcançou as nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação. Não há palavras que expressem o quanto amamos o Senhor.
Não há palavras que possam descrever o teu grande amor por nós. Por isso, receba a gratidão dos nossos corações, e que esta tua graça possa nos alcançar a cada dia e nos levar a entender o quanto somos amados. Tudo que queremos nesta manhã é simplesmente dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o nosso paizinho querido, que o Senhor é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, que o Senhor é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que o Senhor é o leão da tribo de Judá, que o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a doce e divina comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, congregado neste lugar e espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que deu a vida dele por mim e por você. Nós amamos o Senhor. Glória a Deus. Amém. Sentai-vos, amados.